Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online, desenvolvendo o nosso estudo sobre maturidade, com a visão de que a maturidade é uma chave para o acesso à herança plena que nós temos em Jesus Cristo. Ok? Agradeço a Deus pela tua vida, nos acompanhando, pelo teu interesse, pela tua conexão. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te dê entendimento das coisas que nós tratamos aqui. E isso traga crescimento, maturidade na tua vida. Ok? Hoje nós vamos ver o estudo número 7. A semana passada a gente concluiu o estudo número 6, falando das fases, dos estágios do crescimento. E hoje nós vamos introduzir um assunto longo, e eu vou ter que ver só uma parte do conteúdo, procurando, de uma certa forma, caracterizar, qualificar cada estágio, cada fase, analisando expressões do comportamento, para você fazer a leitura e identificar aquela fase. Ok? Então vamos lá. Maturidade, uma frase que eu quero citar aqui. Maturidade é a capacidade de discordar numa discussão ou na abordagem de um assunto, sem se tornar desagradável. Porque tem a ver com o fruto do Espírito, né? Que é domínio próprio. Ou seja, não levando para o lado pessoal, como se fosse uma ofensa, com agressões, desqualificando o outro, porque aí já aquela conversa já ficou tóxica. Então é melhor parar. Ok? Então, caracterizando a maturidade. Eu sempre digo, não leve para o lado pessoal, porque senão a coisa vai desandar e a ofensa vem logo em seguida. Então a gente tem que já cortar logo de cara. Como que a gente faz a leitura da fase aonde nós estamos? Pelo comportamento. Eu não tenho outro indicativo para fazer essa leitura. Tá ok? E cada fase, cada estágio do crescimento vai ter mais ou menos as suas características de comportamento. Tá? Não dá para fazer algo assim fixo, né? Porque são coisas muito dinâmicas. A transição de uma fase para outra, às vezes a mesma característica se manifesta, mas a gente consegue estabelecer marcadores, né, qualificadores do comportamento que caracterizam aquela fase. E qual é a base bíblica para que a gente estabeleça esse tipo de situação? Está lá na epístola de Paulo, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino. Falar. Sentia como menino. Sentia sentimentos, emoções. Pensava como menino. Então, pensamentos, raciocínio, coisa do tipo. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias, características de menino. Então, aqui duas coisas. Desistir é uma atitude. Das coisas próprias, características daquela fase, daquele estágio.
ok? Então, baseado nisso, nós podemos estabelecer 3 coisas: falar, sentir e pensar, que acabam evidenciando o comportamento. Ok? E a gente tem que prestar atenção, observar essas 3 coisas na expressão comportamental de uma pessoa para você fazer a leitura. Ok? Então, na verdade, se alguém pensa de forma imatura, consequentemente, vai falar e ter sentimentos coerentes com aquela infantilidade, com aquela imaturidade. Porque isso é quase que, vamos dizer assim, automático, né, no comportamento da pessoa. Pensamento, emoções e ações, né? A gente tem essa cadeia de expressão na nossa vida. E é uma decisão você mudar de comportamento, não é algo automático que acontece como uma mágica, isso não existe, é uma atitude inteligente, intencional da minha parte, ok? E abandonar aquelas atitudes, comportamentos que caracterizam aquela fase e virar a página para seguir no processo de crescimento. E Paulo também, aí a gente associa isso com aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículos 13 e 14, essa é a razão da afirmação de Paulo aos Efésios, até que todos cheguemos, todos, ninguém está de fora, a perfeita varonilidade, a estatura de varão perfeito, a semelhança de Cristo, porque Cristo é o padrão de Deus para nós, para que não mais sejamos como meninos. Então, o padrão de maturidade é a estatura de varão perfeito, é a semelhança de Cristo. Esse é o alvo. E todo o trabalho do Espírito Santo é no sentido de nos levar para o alvo. Isso é um processo, é experimental e é pessoal. Ok? E envolve a minha percepção, a minha sensibilidade e também a minha atitude, uma atitude intencional de sair daquela fase, de desistir daquele tipo de comportamento, de expressão e assumir um comportamento mais maduro porque o nível de estatura do varão perfeito é Cristo, que é algo elevado, excelente. Então, a gente tem que crescer nesse processo, ok? E, intencionalmente, eu faço a leitura. Lembra que eu falei, eu tenho que me situar na fase em que eu estou. Isso é uma leitura que eu mesmo tenho que fazer acerca de mim mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, faça uma leitura de como você está nesse processo. O seu comportamento, seus sentimentos, o que você fala, as suas ações, ok? Para você fazer essa leitura e desejar e buscar uma mudança nesse nível de comportamento, ok? Aqui nós temos também uma outra palavra do apóstolo Paulo, está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Ele diz: irmãos,
não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, você pode ser criança. Quanto ao juízo, sede homens maduros. Aqui Paulo coloca duas situações. Quando se trata de malícia, seja inocente como uma criança, porque a malícia tem a infiltração e a energização de demônios. Então, eu não posso alimentar esse tipo de coisa na minha vida, eu tenho que já romper com isso imediatamente. Mas, no juízo, o que ele está querendo dizer? Porque nós temos que ter maturidade para julgar todas as coisas, discernir o bem do mal e ter a sensibilidade, a percepção para ouvir o que o Espírito Santo tem para dizer. Senão a gente não cresce. Então o juízo faz parte da vida, está relacionado com prudência, com maturidade, com escolhas corretas, decisões alinhadas com a perfeita vontade de Deus, tem tudo a ver. O homem espiritual julga todas as coisas e não é discernido por ninguém. Porque quem não julga nada é cego, está sujeito a todo tipo de narrativa, todo vento de doutrina que circula pelo mundo e se infiltra na igreja. Então, o homem maduro ele tem que ter capacidade de julgamento. Mas esse julgamento não é que você tem autoridade para condenar as pessoas. Não é isso, não tem nada a ver. O único que julga para condenar é Cristo, porque Ele foi constituído juiz de vivos e mortos. Mas a igreja, e eu faço parte dela, você também, temos a responsabilidade de discernir as coisas, o que glorifica a Deus, o que não glorifica a Deus, o que alimenta a carne, o que não alimenta a carne, mas alimenta o espírito. Isso é julgamento, isso é maturidade. E eu tenho que ter essa responsabilidade na minha vida, porque na verdade eu estou cuidando da minha vida e dos meus relacionamentos, e eu tenho que julgar, porque eu vou ter que falar, eu vou ter que tomar decisões, eu tenho que fazer escolhas, e não é de qualquer jeito, né? Não é de forma emocional, você intempestiva, não. Com muita calma, com muita sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. Por isso que a maturidade é importante na nossa vida. E quanto mais cedo ela chega, eu acho que muito mais você pode fazer para Deus. Aqui eu quero deixar uma coisa, essa fase de criança, de meninice, ela não pode se prolongar indevidamente, porque você não é produtivo. E a gente vê isso na cultura judaica, quando o menino, depois do bar mitzvah, ele já começa a acompanhar o pai em decisões de negócios, em decisões que vão afetar a família. O pai já está preparando a criança para ser um empreendedor. Mas se a criança fica brincando na rua muito tempo, quando que ela vai começar? Então a gente tem que não estender demais essa fase da criança. E isso tem a ver com o nosso crescimento espiritual e com a nossa utilidade para o reino de Deus. Também é a mesma coisa. Não dá para ficar esperando demais. Nós temos que acelerar o processo, principalmente em função da urgência do nosso tempo, do tempo da nossa geração, porque nós estamos caminhando para o fim. Ou você ainda não percebeu? Aí a questão da urgência, ela se manifesta
e de imediato. E nós temos que ter inteligência para perceber esse tipo de coisa. Mas hoje, na caracterização dos estágios, nós vamos ficar com o recém-nascido. Então, vou ver só essa fase e aí a gente deixa as outras para outras ministrações. O recém-nascido, aquele que acabou de nascer e entrou no reino. E ninguém nasce maduro. E todo mundo traz uma carga de tradição da família, do mundo, enfim, da cultura que está aí. Então a gente nasce, mas traz uma carga, uma formação, né? A velha tradição dos pais, como está na Bíblia, né? Mas é uma carga que veio. Você tem aquilo. E quando você nasceu de novo, você nasceu onde? No Espírito. Mas a carga está na alma. E a alma vai querer influenciar o processo e intervir de maneira inadequada, quase que criando um impedimento. Você não nasceu na alma, você nasceu no Espírito. É ali que o Espírito Santo habita e é ali que ele ministra. E é ali que a semente da palavra de Deus foi depositada e é energizada pelo Espírito Santo. Se você não entender essa questão da natureza tríplice do homem, da criação do homem, aí você começa a não entender as coisas que acontecem. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito num corpo, na dimensão da terra, da dimensão física onde nós estamos. Então, o homem tem essas três coisas dentro dele, ok? E o recém-nascido vai precisar de assistência, de ajuda. Por quê? É preciso transformar, mudar essa formação que ele traz, que ele carrega, para uma nova formação. Quando você vê Mateus falando da grande comissão, ele diz: fazei discípulos. O que é isso? É formação, é trabalho, é renovação de entendimento, ensinando todas as coisas que eu vos tenho dito, ensinado, falado, porque precisa colocar uma semeadura nova nesse discípulo, porque senão ele vai continuar tropeçando naquela carga que ele trouxe. E as pessoas vêm de muitas situações diferentes. E isso envolve um trabalho intenso da igreja. E não dá para fazer isso de forma massiva. É em grupos pequenos que você consegue interagir melhor com as pessoas em função do seu histórico, da sua biografia, da liberdade que ele tem para abrir o coração e você trabalhar isso. Senão, que mudança vai acontecer? No culto, você tem também uma certa penetração, mas é pequena. Para tratar com certas coisas da nossa vida, tem que ser tete a tete, num grupo pequeno, com liberdade para abrir o coração. No culto você não vai fazer isso. Você vai ensinar, vai trazer a doutrina. O Espírito pode se manifestar e trazer maravilhas na reunião, ok? Mas caráter, é preciso conversar com a pessoa. E às vezes nem no grupo pequeno, dependendo do problema, da situação, você tem que tratar de forma particular. Entende? Porque Jesus fez isso. Jesus ministrava para multidões, mas a formação dos discípulos era num grupo pequeno. E mesmo no grupo pequeno, tinha um núcleo duro, que era 3 ou 4. Porque não tem como trabalhar de outra forma. E isso dá trabalho.
E aqui eu trago a questão que no nosso tempo está se transformando num problema, igrejas grandes, as mega church, muito grande, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, 20.000 pessoas, milhares, não é? Isso é bom? Ok, mas qual é a visão de Deus? A visão de Deus não é crescimento, no sentido de se transformar numa coisa gigantesca. A visão de Deus é multiplicação. E para multiplicar a igreja, você precisa de discípulos bem formados que serão a nova liderança nessa multiplicação. Deus sabe como isso funciona, e é isso que a Bíblia nos mostra. Mas parece que o homem, ele quer ajuntamento, ficar todo mundo junto no mesmo lugar. Não, a visão é multiplicação. Multiplicação. Quanto mais igrejas locais você tiver numa cidade, melhor. Mais você consegue atingir as pessoas com qualidade. E não apenas como massa, que eu não sei se o resultado, a qualidade é boa. Então a gente não pode se iludir com esse tipo de coisa. E o neófilo não tem condições de exercer liderança. Ele é novo, ele não conhece a palavra, ele não tem muita experiência, não é confiável. Então a gente tem que ter essa preocupação de desenvolver a salvação dele, como está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12, que é um processo, é experimental e é pessoal. Desenvolver a salvação é trazer maturidade na vida do discípulo. E o interessante é que muitos vão ter que se envolver com o trabalho de grupos pequenos. É ótimo, porque todo mundo trabalha, né? Divide a carga, e isso é maravilhoso, ok? Mas vamos lá. Dependência é uma característica que você tem que prestar atenção. Você não pode liberar o recém-nascido, porque ele vai acabar tropeçando e gerando confusão. Principalmente se ele for lidar com alguma coisa que envolve pessoas. É preciso ter um tempo de treinamento, de formação, de liderança na vida dele, para que não haja escândalo, ok? E isso vai dar trabalho, e tem que ter todo um planejamento e uma dedicação nesse sentido, ok? Mas você vai ter que colocar uma pessoa madura para trabalhar a consistência doutrinária, ou, como eu tenho dito, uma fé com entendimento, mas entendimento da palavra, e com experiência de vida, sabendo lidar com situações, para que ele possa, aos poucos, ir assumindo funções na igreja. Inocência, que é outra característica que a gente chama atenção aqui, essa inocência, para as coisas ruins, nós devemos cultivar um coração de criança, mas no desafio da vida, quando nós estamos envolvidos numa batalha espiritual, numa situação de corrupção generalizada, de toda uma influência cultural e etc., inocência já não funciona bem, não é? Até mesmo na vida secular, para que eu tenha estabilidade e êxito, eu não posso ser ingênuo, porque ingenuidade não é uma virtude. É preciso trabalhar informações e todo o cuidado que nós devemos ter ao lidar com as coisas, ok? Só que criança, o recém-nascido, ele não vai se tornar maduro de uma hora para outra. Você tem que ter todo um trabalho e, aos poucos, o entendimento dele começa a ser renovado. A maneira como ele julga aquilo que vem de fora, da imprensa, da rua, da escola e todo tipo de influência negativa. Ok?
E criança, a gente tem que entender o seguinte, uma criança nova, e aqui eu estou falando de biologia, ela é uma criança ingênua e inocente. Isso é bom. Mas a natureza caída já está nela, que é a questão do pecado. A gente não pode passar vista grossa, não. E essa questão da natureza caída, aos poucos ela vai começar a se manifestar. E você vai ver a rebeldia no comportamento daquela criança. Aí você traz isso para o crescimento espiritual e você vai ver a mesma coisa. Entende? Então a gente tem que aprender a trabalhar isso, tá certo? E lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, olha bem o que ele fala. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, velhas, passadas, sei lá, já passaram. Ele dá como uma coisa resolvida. Eis que se fizeram novas. Mas aonde que se fizeram novas? Por quê? A pessoa nasceu de novo, veio a Cristo, está na igreja, está sendo trabalhada, mas nem tudo na vida dela está novo. Às vezes você percebe que ela manifesta comportamentos que são da velha tradição, que ainda é uma carga na vida dele. Então, se fez novo no Espírito, onde você nasceu de novo. Aí nós estamos falando de justificação da nossa posição em Cristo. Isso está resolvido, mas a questão do caráter, da maturidade, não. E mesmo a questão do fruto do Espírito, não. A salvação tem que ser desenvolvida. Ok? Senão a gente acha que veio a Cristo, está tudo resolvido. Não é bem assim. Aí é uma leitura muito superficial, imediatista, daquilo que o apóstolo diz. Porque se você for na Bíblia ver o contexto do versículo 17, ele está falando de comportamento carnal, de manifestações, de obras da carne, que é uma coisa que tem que ser trabalhada na vida do crente salvo, daquele que nasceu de novo, que é processo. Senão a gente pegar o versículo isoladamente e querer estabelecer um ponto de doutrina, você vai falar bobagem. Precisa tomar cuidado e entender o contexto imediato do versículo, pelo menos, para você ver o que o autor daquela epístola está falando. Ok? Mas a gente não deve, vamos dizer assim, como se diz, castrar um recém-nascido, né? Porque se fez novo sim, no Espírito agora, ele tem o Espírito Santo que vai trazer instrução, vai trazer entendimento e direção na vida dele. E ele tem que aprender e ter liberdade para que esse trabalho do Espírito Santo aconteça de forma maravilhosa. Porque senão você também castra a pessoa e ela não consegue sair do lugar. Não, a gente tem que ter inteligência para dar corda, né? A criança você dá corda porque ela também tem que ter algumas iniciativas. Senão ela nunca vai aprender nada. Ok? Fica um bebezinho dependente. Não é assim que funciona. Ok? E tem também a questão da ignorância. Ela não conhece a palavra de Deus. Ela precisa crescer nesse sentido. E aí você precisa de alguém para estar trabalhando isso na vida dela. Formar discípulos é isso. E por último, a questão da irritabilidade. As crianças elas se irritam facilmente. Eu estou vendo a minha neta crescer e eu vejo isso. Qualquer coisinha já é choro, já é aquela coisa.
A criança manifesta isso com muita facilidade. E toda pessoa irritada acaba criando confusão. Aí traz isso para o crescimento espiritual e para a nossa vida cristã. Você não vai querer criar confusão na sua casa, na escola, no seu trabalho, ou mesmo aqui na igreja onde você está. É preciso trabalhar essa questão do domínio próprio, né, de você ser uma pessoa paciente, de você ouvir, e vai trabalhando isso na tua vida, ok? Só que alma é uma coisa que você tem que administrar, seja o recém-nascido ou o homem maduro, né? Lógico que você vai aprendendo a trabalhar com isso, mas alma é uma coisa que você tem que administrar, você gerencia, e é pela vontade. Eu escolho servir a Deus, eu escolho obedecer a Deus, eu escolho a ser submisso a Cristo. É uma decisão. Em função dessa decisão, você administra pensamentos, sentimentos, e você destrói, mortifica obras da carne, que não glorificam a Deus e cria tumulto nos relacionamentos. Ok? Então você tem que prestar atenção nisso. Ok? E nós temos que aprender a se submeter à direção, ao governo do Espírito Santo, ok? E a gente é testado o tempo todo, né? Situações, circunstâncias, pessoas, a gente é testado. E você tem que aprender de forma experimental, pessoal, a saber lidar com isso com paciência e com sabedoria, com prudência. Porque senão você chuta o balde e aí pronto, criou uma confusão. Tem hora que você precisa exercer autoridade, mas tem hora que você precisa ter paciência. Então, a gente tem que saber lidar com a dosagem, né, da nossa paciência em função do contexto que você está passando, ok? E uma pessoa irritada, irritável, irritadiça, como é que ela vai ser útil e produtiva para a expansão do reino de Deus, para a edificação do corpo de Cristo, se ela dá mais trabalho do que frutos? Então, a gente tem que entender que com esse comportamento, com essas características aqui, se você não sabe administrar, realmente você vai ter dificuldade. E como é que você vai ser usado por Deus se você não sabe dosar essas questões? Então, entenda que Deus, Ele quer trabalhar essas questões na nossa vida em função da nossa utilidade para a promoção do reino de Deus na terra, no tempo da nossa vida. Ok? Se você entender isso, o Espírito Santo, com certeza, tem poder para trabalhar isso de forma tremenda na tua vida. Mas você tem que cooperar com o Espírito Santo de forma inteligente. Ok? Por aqui nós encerramos essa primeira parte falando dos recém-nascidos, e a semana que vem a gente vê uma outra categoria, um outro estágio, tá bom? Que você tenha uma semana abençoada, pense nisso com calma, ore ao Espírito Santo para que ele te ajude nisso, e você vai ver que diferença que isso faz na tua vida, tá bom? Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa, e eu conto com você a semana que vem para mais um estudo. Um grande abraço.